Agora em julho está completando 3 anos que eu estou morando aqui em Teresópolis, uma cidade do interior do Rio de Janeiro, na Serra, e nós temos aqui 200 mil habitantes, e eu estou morando num bairro muito de baixa densidade populacional e tenho agora refletido um pouco sobre relações afetivas, porque quando eu morava no Rio de Janeiro, cumprimentava pessoas e tal, mas não é com a intensidade que você tem na cidade interior. Você passa, né? As pessoas aqui se cumprimentam na rua com muito mais intensidade e você vai aprendendo e vai refletindo sobre as coisas e vai vivendo situações inesperadas. Para vocês terem noção das minhas reflexões, eu, por exemplo, classifiquei os vários tipos de bom dia que eu recebo. Tem o bom dia de porta de loja, que você diz bom dia para a pessoa é aquela alegria, né? A pessoa vem com um sorriso e ela fala um bom dia, assim, que bom que você está me dando bom dia para você também. Então, aquele bom dia de porta de loja. Depois você tem um bom dia de meio de loja, que é um bom dia mais formal, mas é um bom dia, né? Audível. Depois você tem um bom dia que já é quase lá no almoxarifado, que é aquele bom dia que o cara quer te cobrar um pix para te dar bom dia. Depois tem o bom dia do cara do segurança que está na frente do vídeo, lá atrás, para ver se alguém vai roubar a loja, e esse cara simplesmente não te dá bom dia. Então você vai graduando, e eu fui aprendendo com o tempo, né? Eu cumprimento todo mundo, a partir do momento que eu estou cruzando com a pessoa, eu dou bom dia. Se a pessoa não me responde, eu tento memorizar e acabou. A partir daquele dia, eu não cumprimento mais, entendo que a pessoa não gosta desse tipo de relacionamento, e aí, tudo bem, não vou gastar um bom dia. Tem até um cara que eu encontrei, que até tive um problema com ele, e eu comecei a identificar que ele tinha um problema, quando ele dizia que dava bom dia para alguém, e se alguém não respondia, ele não dá mais bom dia para mais ninguém. E eu acho que é exatamente o contrário, você tem que personalizar e você tem que conhecer as pessoas. Fiz um vídeo sobre isso no TikTok, que bombou muito, né? Que eu contei a história de fui brincar com um cara que eu brincava sempre, ele é vascaíno, fui brincar com ele aqui 7h pouco da manhã, e aí, sofredor, uma coisa mais ou menos nesse nível, e ele me mandou tomar naquele lugar, se eu já tinha tomado naquele lugar, do nada, ele teve uma reação completamente diferente. Então ele era uma pessoa que eu chamei nesse artigo, né? Uma pessoa que é opaca com variantes, que a gente é o famoso bipolar, que tá aí na literatura, né? É uma pessoa que, num determinado momento, te cumprimenta e tal, papá, mas é passível de ter determinados momentos de agressividade. E não foi porque ele estava vivendo um problema com a família, etc. Tal, porque ele poderia, no dia seguinte, me encontrar e dizer, cara, me desculpe, cara, ontem eu estava com um problema. Ele simplesmente não falou nada, não pediu desculpa. Então, claramente, ele mostrou um lado dele que ele não vinha mostrando, né? Motivação do artigo foi porque eu tive mais uma vez, né? Já tive aqui, sei lá, de 100 e poucas pessoas ou 200 pessoas que a gente acaba cumprimentando todos os dias, né? Talvez até mais. Eu tive, assim, poucos problemas. E aí eu fiz aqui no artigo o que eu chamei aqui de corredor afetivo. Aí a gente imagina que o nosso coração está no fundo de um corredor e a gente tem várias portas. E aí aqui no artigo eu fui colocando, classificando, né, relações em que você dá bom dia, mas não nada além disso. Depois tem uma relação que você dá bom dia, que às vezes acontece, você dá aquela paradinha ali, troca uma brincadeira, conversa rápido com a pessoa e vai em frente. E depois você tem aquelas relações que você fica mais tempo, bate um papo, às vezes vai fazer alguma atividade, às vezes até convida para tua casa para tomar um mate, para, sei lá, coisas assim, né? E outras pessoas que você começa a caminhar junto e começa a fazer programas, etc. Então, as portas vão sendo criadas e você vai abrindo as portas conforme a pessoa, você vai criando simpatia com a pessoa, você vai abrindo portas. E às vezes acontece, como aconteceu essa semana, em que eu fui abrindo portas para uma determinada pessoa e que do nada a pessoa teve uma atitude estranha, né? E aí você fala assim,
A pessoa disse que ficou chateada comigo e eu perguntei por que ela ficou chateada. Ela ficou chateada por causa de uma brincadeira que não teve nada a ver. Eu falei, vamos fazer sauna, deixa de frescura, vou fazer sauna. E a pessoa se sentiu ofendida e eu falei, cara, você me desculpa, eu não queria e tal, papai. A pessoa falou, vou pensar se eu vou te desculpar. Então você fala assim, cara, de onde veio isso? Por que essa pessoa é assim? E por que eu não percebi isso antes? E aí, quando a gente conversa com um com o outro e a gente fala determinada dessas situações, as pessoas falam, cara, não esquenta a cabeça. E eu acho muito interessante essa expressão, não esquenta a cabeça, porque a gente está falando de relações afetivas, e eu acho que é justamente o contrário. Não é esquentar a cabeça, porque você realmente nada pode fazer do que já aconteceu. Mas você tem que fazer você tem que processar e digerir aquilo que acontece. Porque você se magoa. E por que você se magoa? Porque você abriu uma porta. Se você só cumprimenta, dá bom dia, dificilmente você vai se magoar. Mas se você já não é mais bom dia, fala com a pessoa o tempo todo, cria determinadas brincadeiras, etc., a pessoa entra uma determinada área do teu corredor que está mais próximo do teu afeto. E aí, quando tem algum tipo de situação como essa, você se magoa. Então, você tem que fazer o quê? Você tem que refletir sobre a mágoa. Você tem que processar a mágoa e tem que digerir a mágoa, mas não olhando para o passado, olhando para o futuro. Você tem que pensar, bom, por que eu não identifiquei que aquela pessoa era uma pessoa? Então, aí faço no artigo uma separação. Pessoas mais transparentes e mais uniformes são mais fáceis. Geralmente a gente tem problema com pessoas mais opacas e que são variantes. Essas pessoas, às vezes, a gente não consegue perceber esse tipo de coisa, que você acha que a pessoa é mais uniforme, na verdade a pessoa é variante. Aí, de repente, ela mostra um lado dela que você não conhecia. Aí você se pergunta, tem sintomas? Tem testes que eu posso fazer, perceber se a pessoa é desse tipo, para evitar que ela se aproxime do meu corredor e me magoe por algum motivo? Como é que eu posso fazer isso? Aí eu vou criando metodologias e filosofias, filosofias e metodologias para estabelecer relações mais saudáveis. E se você quer ter uma vida mais significativa, necessariamente, prioritariamente, você vai ter que dedicar tempo para evitar relações mais tóxicas e procurar relações mais saudáveis. É isso. O que vocês dizem? Se é uma pessoa inquieta, quer ter uma visão mais consistente do que está acontecendo a partir da chegada do digital, quer receber artigos abertos que a gente manda para a internet, e depois o detalhamento desses artigos, um aprofundamento, ter acesso ao que a gente está construindo aqui, que é a ciência da inovação, inovação civilizacional, inovação organizacional e inovação pessoal, tudo integrado, né? Então, você tem que conhecer a Bimodais. A Bimodais funciona tudo pelo Zap, você recebe tudo pelo Zap, a gente tem lives mensais, e a promoção agora do mês de março é a seguinte, você paga R$100 para conhecer a escola, e se você gostar, você paga mais 300 e fica até o final de junho. E aí eu estou te convidando para entrar nessa aventura. Temos alunos aqui que estão desde o primeiro momento, desde o início da escola, e continuam primeiro, segundo, terceiro, quarto ano. Por quê? Porque é um processo progressivo, é um espiral de conhecimento. A minha preocupação não é que eu tenha muitos seguidores, a minha preocupação é que a gente tenha uma consistência. É uma aposta no longo prazo, é uma aposta em que a gente tem que entender o longo prazo para tomar decisões melhores no curto e no médio prazo. É isso, estou te convidando para participar da escola, me manda um zap, 21 99608 6422. Vou repetir, 21 99608 6422. Nepô, eu quero ser bimodal, quero sair de Matrix, quero tomar a pílula vermelha. O que você me diz?